A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler a palavra que encontra-se na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e quero ler do versículo 9 até o versículo 11. Mas primeiro eu quero pedir que você se inscreva no canal. Isso é bom para o canal, ajuda muito. Deixe o seu like. E, se for possível, divulgue para outros também a respeito deste canal de pregação. Então, vamos à leitura. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, que palavra tão poderosa. Mas essa palavra, que é claro, foi inspirada o Senhor Deus para que Paulo escrevesse, mas ela é poderosa, ela é espiritual. O entendimento tem que ser com espírito. Vejamos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo estava escrevendo para ele que estava em Roma, ele estava na carne, no corpo, mas ele está falando como se estivesse no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta. Habita o Espírito de Deus em vós? Se o Espírito de Deus habita em vós, você está no Espírito. Mas ele vem com uma declaração muito importante. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, o próprio Senhor disse em certa ocasião assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão, sois meus discípulos, se vos amados uns aos outros. Esse é o novo mandamento que ele deu. Mas agora Paulo está falando uma coisa importante. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Oh, que coisa! Eu acredito que você, minha irmã, meus irmãos, você tem o Espírito de Cristo na vossa vida. Ele está em você. Você então é de Cristo, é dele. E aí nós inventamos a palavra, continua. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Você não está morto, meu irmão, nem minha irmã, você vive. Mas aqui está usando uma figura. Cristo morreu na cruz. E dentro de um sentido, nós morremos com ele. Por isso diz Paulo, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele diz, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O pecado não pode dominar mais o corpo que está morto, mas ele tem uma vida, você tem vida. É claro que você tem o seu corpo, mas esse corpo não é mais dominado pelo pecado. Esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que coisa! Que coisa! E aqui vejamos o versículo 11. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Meus irmãos, quem ressuscitou a Cristo? Ele estava lá, naquela caverna, cavada na rocha. Mas naquela madrugada de domingo, o Espírito Santo, o poder de Deus, ressuscitou a Cristo. E aqui ele diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou habita em vós, o Espírito Santo, porventura, não habita em vós? Habita em mim, habita em vós. Minhas irmãs, meus irmãos, obreiros do Senhor, o Espírito Santo
não é preso, não é limitado. Ele habita em nós para operar, fazer transformação, dar alegria, renovação. E ele habita em vós. Por isso que diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Notaram o que Paulo está dizendo? Se você está com Cristo, você morreu em Cristo. E você ressuscitou também. E quer estar dizendo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou habita em vós, ele quer dizer, se você está em comunhão com Deus, aquele Espírito também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Então, Paulo usa um linguajar que a gente tem que entender um pouco. O que é que ele está dizendo? Vocês morreram com Cristo, mas ressuscitaram com Cristo. Então, o vosso corpo mortal que habita é vivificado pelo Espírito. Você não é obrigado a viver o pecado agora. Então, se o Espírito daquele que dos mortos, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. Que coisa gloriosa, né, meu irmão? Vida espiritual, vida no próprio corpo, vivificado para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, a vida espiritual é uma coisa gloriosa. A operação do Espírito Santo é uma coisa poderosa, maravilhosa. Paulo usou um jogo de palavras, como se, olha, vocês que se entregaram para Jesus, está em Cristo, vocês morreram com Cristo, estão mortos. Mas só que o Espírito de Deus está em você. Então, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou a Cristo, habita em vós. Então, ele vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Que coisa gloriosa. Dentro de um sentido, está morto em Cristo. Ressuscitou com Cristo. Está vivo pelo poder do Espírito. E essa vida que agora vive é para servir o Senhor, para ser uma bênção. Meu irmão, minha irmã, seja uma bênção para servir o Senhor. E que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. A vida no Espírito, a alegria no Espírito, a graça no Espírito, sendo vivificado pelo poder do Espírito. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, neste momento eu peço por todo o teu servo, aqueles que me ouvem, Senhor, da alegria da salvação, Senhor, e que sinta o poder do teu Espírito trabalhando em suas vidas, dando graça para te servir e ter esperança de vida eterna. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.